Olá, bem-vindo ao Fala, sou Wagner Henrique Domingos. Esse videocast teve iniciativa a partir da Bolsa Pub do canal oficial do Departamento de História, sob a coordenação do professor Daniel Gomes de Carvalho e professor Gustavo Veloso, e busca conversar com professores da área de História. Hoje temos a honra aqui de receber o professor Marcos Ferreira de Andrade, que é professor associado 4 do curso de História da Universidade Federal de São João del Rei. O professor Marcos possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal de São João del Rei em 90, mestrado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais em 96 e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense em 2005. Sua tese de doutorado abordou a trajetória das elites regionais do sul de Minas e seu papel na construção do Estado Imperial Brasileiro. Foi agraciada com o Prêmio Nacional de Pesquisa do Arquivo Nacional. O professor Marcos possui experiência na área de História, com ênfase em História Social da Escravidão e História do Brasil Império. Sua atuação concentra nos seguintes temas: rebeliões escravas, com destaque para a Revolta de Carrancas, elites regionais e a formação do Estado Imperial Brasileiro, além de documentação e acesso digital. Em sua trajetória de pesquisa, realizou estágios pós-doutorais na Universidade Federal Fluminense e no Centro de História da Universidade de Lisboa de 2015 a 2017, e mais recentemente no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. Atua como investigador colaborador do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde integra o grupo de investigação Culturas e Sociedades de Encontro. Na gestão e extensão, coordena o Laboratório de Conservação e Pesquisa Documental e o projeto Fórum Documenta, vinculados ao Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São João del Rei. Ele também foi responsável pela implementação do Centro de Memória Cultural do Sul de Minas, na cidade de Campanha. Como professor, orientou 16 dissertações de mestrado, 32 iniciações científicas e 16 trabalhos de conclusão de curso. Entre suas principais publicações, destaca os artigos Rebeliões Escravas na Comarca de Ouro Preto, publicado pela revista Var História em 97, Casas de Vivenda e de Morada, Estilo de Construção e Interior das Residências da Elite Escravista Sul-Mineira, século XIX, publicado nos Anais do Museu Paulista. E Matar os Brancos para Ficarem Forros, A Promessa de Liberdade e a Revolta dos Escravos de Carrancas, Minas Gerais, 1833, publicado esse ano pela revista Galo. Entre seus livros, a sua tese de doutorado, publicado em 2008, Elites Regionais e a Formação do Estado Nacional Brasileiro, Minas Gerais, Campanha da Princesa, 1799 a 1850, que está na sua terceira edição pela editora Fino Traço. O capítulo Nós Somos os Caramurus e Vamos Arrasar Tudo, a história da revolta dos escravos de Carrancas, Minas Gerais, 1833, que é parte do livro organizado pelo João José Reis e o Flávio Gomes, Revoltas Escravas no Brasil, que foi publicado pela Companhia das Letras em 2021. E a sua mais recente publicação, o livro Caramurus Negros, A Revolta dos Escravos de Carrancas, Minas Gerais, 1833, que saiu esse ano pela Chão Editora. É um prazer recebê-lo aqui, professor. Bem-vindo. Eu que agradeço, Wagner, a oportunidade e queria parabenizá-los por essa iniciativa, do videocast, a equipe responsável, o professor Daniel de Carvalho, o professor Gustavo Veloso, todos os envolvidos nesse projeto. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigado, professor. Então, vamos começar. Primeiramente, eu gostaria de saber como foi a sua infância, que cidade você nasceu, como foram esses primeiros anos de formação, assim, que leituras você lembra desse momento enquanto criança? Na verdade, eu venho de uma cidade do interior de Minas, de Lagoa Dourada. Nasci em Lagoa Dourada e de uma família muito simples, Meu pai era trabalhador braçal do Departamento de Estradas e Rodagens. Minha mãe, sempre cuidou da família, cuida, ainda cuida da gente até hoje. Meus pais estão vivos, graças a Deus. E então, assim, eu sempre estudei em escola pública, boa parte da minha formação. O primário, eu fiz em Lagoa Dourada, e o ginasial, o antigo ginasial. Depois é que
2 anos, né, na verdade no ano de 81 e 82, é que eu vou para Juiz de Fora e estudo em seminário, né? Sim. Teve esse período aí que eu achei que, né, tinha uma vocação aí, né, religiosa, mas foi uma das experiências mais importantes da minha vida, porque me abriu a mente assim para a área de humanas, né? Então, o meu contato assim com a área de humanas e de perceber, né, o que eu queria fazer, até mesmo o curso de filosofia que eu vou fazer mais tarde em São João del Rei, tem muito a ver com essa experiência, né? Porque nessa época, nesses 2 anos, era o ano ali já do começo, né, da abertura democrática, da fundação do PT em algumas cidades do interior de Minas, né? Eu peguei a fundação do PT em Juiz de Fora e como eu era ligado muito à teologia da libertação, frequentava muitos seminários dominicanos, então eu participei de pastorais, né, como as SEBs, as comunidades eclesiais de base, trabalhava com as comunidades da periferia de Juiz de Fora. Então, assim, eu tinha 18 anos, né, era muito jovem, então aquilo para mim foi uma experiência muito interessante, né? Ali, o espaço da escola, na verdade, sempre foi um espaço que me despertou muito interesse, né? O acesso ao conhecimento, a leitura. Então, desde ali, o primário, o ginesial, eu já tinha um pouco esse perfil, né? Eu gostava de ler, de participar de atividades dentro da escola, mas foi justamente essa experiência em Juiz de Fora, em 81 e 82, que realmente me abriu para ver, assim, para definir, né, um pouco do que eu queria construir na minha vida profissional. Sim. Obrigado. Então, até você já tocou um pouco no assunto, né? Eu acredito, então, que essa formação, né, do seminário, teologia, filosofia, que é uma formação obrigatória, né? Então, ela acaba te levando, né, para cursar filosofia na Federal de São João del Rei. Então, assim, você, né, escolheu esse caminho de ir na universidade. Esse momento você já havia saído do seminário, imagino, né? Então, eu queria entender quais eram as expectativas nesse momento, né? A gente está falando final dos anos 80, né? Isso, né? Então, é um período de redemocratização, né? Muito importante, assim, para a história e entrar na universidade, né? Até você comentou de Juiz de Fora, né, que é uma cidade historicamente, né, política muito efervescente, né, século XX, né, desde os anos 60, enfim, vários eventos políticos importantes acontecendo ali. Então, eu gostaria que se você pudesse falar um pouco desse período. Na verdade, quando eu saí de Lagoa Dourada, quando eu fui estudar no seminário, para mim foi um choque, né? Porque eu vinha de uma cidade do interior, então até de um catolicismo muito conservador, né? São João del Rei, exceto os salesianos, né? Os salesianos ali em São João del Rei, que era da linha da teologia da libertação, alguns padres, né? Sim. Mas de modo geral, a diocese de São João del Rei era muito conservadora. Mas para mim foi uma experiência e tanto esses 2 anos que eu vivi em Juiz de Fora, porque como eu frequentava o seminário dos dominicanos, eu tinha essas atividades pastorais na periferia, eu li bastante sobre a teologia da libertação, né, os livros do Leonardo Boff, do Clodovis Boff, do Frei Beto. Na verdade, eu assistia palestras com eles, né, no seminário dos dominicanos. Então, essa experiência foi crucial para mim. Depois eu saí, né, na verdade, eu estudava no seminário, era o seminário menor, que era junto com o seminário maior. Então, o seminário menor era o pessoal que estava fazendo o chamado propedêutico ou o antigo 2º grau, né? Eu fiz o primeiro e o 2º ano do 2º grau no seminário. Depois eu fui terminar o 3º ano no Colégio Estadual de São João del Rei. E aí, sim,
Para mim foi um desafio tanto, né? Porque naquele momento eu saí do seminário, né? E eu com aquela bagagem toda numa diocese muito conservadora, né? E aí eu comecei a trabalhar com os salesianos, com os grupos pastorais que tinha em São João del Rei, com os salesianos. Mas demorou um tempo, né? Como eu comentei no início, eu venho de uma família, de uma grande família, mas assim, grande família em termos de números de Sim. pessoas, né? Nós somos 10 irmãos, então sempre foi uma luta para estudar, né? Meus pais me deram o apoio que era possível naquele momento, né? Quando eu retornei do seminário, eu fiz o terceiro ano, né? Concluí o segundo grau, e eu ainda fiquei 3 anos ainda aguardando para poder estudar, porque em São João você tinha 2 faculdades particulares, né? Que era o Dom Bosco, que era dos salesianos, Sim. onde tinha os cursos das áreas de humanas, psicologia, filosofia, pedagogia e letras, e os cursos das exatas eram uma outra faculdade confessional, que era a Faculdade de Santo Antônio, que era dos franciscanos. E justamente no ano de 87, que eu sabia, logo 2 anos depois da morte do Tancredo, né, a UFSJ surge de um ato político nesse sentido, né? Eu já sabia que ia federalizar, né, essas Sim. 2 faculdades. E, na verdade, ainda não era universidade, né? A universidade, a UFCJ, se torna universidade nos anos 2000. É uma Sim. universidade jovem, né? Tem 25 Sim. anos. Mas aí criou-se uma fundação de ensino superior de São João del Rei, que ficou conhecida como a FUNREI, né? Então eu entrei justamente no ano que federalizou, em 1987. E nessa efervescência, como você mesmo comentou, né? De muita esperança, né? Justamente em termos de construção da democracia, a discussão sobre a Constituinte, né? A Assembleia Constituinte, depois a Constituição em 88. Então, assim, para mim foi... E, na verdade, eu queria fazer, na época, eu queria fazer sociologia, ciências sociais ou história. Sim. Como não tinha o curso nem de ciências sociais e nem de história, vai ter mais tarde, né? Na UFSJ ou na antiga FUNREI, eu fiz o que era mais próximo. Sim. E era um curso que eu já conhecia, porque eu tive muitos amigos, né, no seminário que eram dos cursos de filosofia e teologia. Maravilha, professor. Daí depois você vai cursar, né, o seu mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Que foi essa dissertação orientada pelo professor Douglas Lieb, né? Que tem o título Rebeldia e Resistência às Revoltas Escravas na província de Minas Gerais. Esse momento, que você entra no mestrado, assim, o que te levou, né, para a Federal de Minas Gerais? E também gostaria de saber, assim, especificamente em relação ao curso de História naquele momento. E um segundo ponto, aí no seu mestrado você vai procurar entender essas relações entre os escravizados e seus senhores, né, no seu objeto de pesquisa, e entender os motivos, né, dessas rebeliões, né. Então, além disso, eu gostaria que você se pudesse falar sobre como que você chegou nesse objeto de pesquisa e como que tem, né, você já tocou nesse assunto, essa transição para a área de história, né, era uma vontade anterior, né? Exatamente. Então a gente tem que voltar ali no curso de filosofia, né? Na verdade, o curso de filosofia da antiga FUNREI era um curso que nos habilitava a lecionar geografia e história. Sim. A gente tinha geografia, eu acho que 2 semestres, e a gente tinha história e os professores de filosofia, né? Então, assim, as cadeiras clássicas, né? Não é igual um curso de história hoje, mas Sim. eu tive história antiga, medieval, história do Brasil 1, 2, 3, 4.
né? Pegando Sim. colônia, império e república. Então, praticamente durante o curso todo, a gente tinha uma cadeira de história, Sim. mas numa perspectiva de formação geral, porque o curso nos habilitava a lecionar. Filosofia era a época que também estava reimplantando os cursos, né? Aí já no final do meu curso, né? Porque o meu curso vai de 1987 a 1990. E aí, em 1990, eu acho, 89, 90, logo depois da aprovação da Constituição, né? Volta a ter sociologia, uma carga horária pequena, né? Sim. De sociologia e filosofia. E aí eu também já vou, durante a minha formação, exercer o magistério, na Lagoa Dourada, inclusive, no Sim. antigo segundo grau. Eu fiz um concurso para filosofia e sociologia e dava aula de filosofia e sociologia e como todo professor, a gente acaba pegando outras disciplinas, né? Sim. Eu dava aula de literatura e também, às vezes, história. E então, assim, e quando eu me formei, na verdade, assim, esse meu gosto, né, vamos dizer assim, pelo conhecimento e tal, aquilo, o que me despertava, o que me motivava, quando eu me formei, não, quando eu terminei o curso em 1990, o curso de filosofia, eu falei com a coordenadora, com a Maria José Neto, falei assim, olha, a hora que tiver um projeto de pesquisa aqui, você me avisa que eu quero continuar a estudar, eu quero fazer mestrado, né? Sim. E eu tinha que trabalhar, né? Então, assim, eu voltei para... Quer dizer, eu morava em Lagoa Dourada e ia todos os dias para São João del Rei. O curso era noturno. E aí, um belo dia, um ano depois, né, em 1991, final de 1991, a Maria José me liga e fala assim, olha, chegaram 2 professores aqui que aí ainda não tinha o curso de História, né? Mas aí, como era uma instituição federal, Sim. abriu-se novos concursos, né? Chegou um professor da Sociologia, professor Ivan Velasco, que depois vai migrar para a História, né? Vai produzir tese na área de História, e a Maria Tereza Pereira Cardoso, que era da graduação em História, mas tinha feito mestrado, não sei se é nas Ciências Sociais ou Antropologia. E eles montaram um projeto de catalogação dos processos criminais. Na verdade, o projeto era mais ambicioso. Era a catalogação da documentação do Fórum de São João del Rei. Sim. Os inventários, testamentos e processos criminais. Só que depois viram que era um volume enorme de documentação, né, um projeto financiado pela FAPEMIG, com 2 bolsistas de aperfeiçoamento, no meu caso, né, eu já formado, e 4 de iniciação científica. E aí viu que tinha muito trabalho, pegamos os processos criminais, né? Eu gosto de contar essa história, sabe, Wagner? Porque é o seguinte, como que é importante a universidade pública, né? Sim. Eu sou muito grato à educação pública, porque se não fosse a educação pública e a universidade pública, eu não seria hoje um professor universitário, eu não teria tido essa trajetória, né, de descobrir um objeto de pesquisa e continuar trabalhando e trazer essa contribuição historiográfica e que também é social e é política de grande relevância, né? Mas esse projeto foi um divisor de águas para a própria instituição e para a minha trajetória pessoal, né? Porque quando eu já entrei com o objetivo de encontrar um objeto de pesquisa ali. E eu não tinha a formação, eu tinha a formação geral de história, mas eu não tinha a formação historiográfica, né? Então esse grupo foi muito legal, porque a gente teve grupos de estudo, né, de história de Minas, pegamos o que tinha de história de Minas, de história econômica. Eu aproveitei nesse primeiro ano de projeto, antes de entrar no mestrado, eu fiz 2 disciplinas isoladas na UFMG, para ter contato com a historiografia da escravidão, né? A historiografia social da escravidão. E foi lá que eu conheci o Douglas, né? E falei para o Douglas, olha, aí é o seguinte, contar um pouco os bastidores dessa história, né? Quando a gente começou a catalogação dos processos criminais, eu lembro como se fosse hoje, a gente chegou na caixa 4,
e encontramos esse processo que está transcrito, parte no livro, né, que começa com a transcrição dele, que eu batizei de processo de Carrancas, né, da revolta de Carrancas. E ele vai ter depois esse status aí já de documento monumento. Mas até aquele momento ninguém conhecia essa história, né? Depois é que eu fui pesquisar, aprofundar, você vai ver que nos livros de genealogia, nas memórias familiares da família Junqueira, há referências, mas assim, ninguém sabia dessa história em detalhes, né? E nem o documento, não conhecia o documento, né? Porque é um processo de mais de 400 páginas, né? E aí a gente começou a ler o documento, que a gente também fez um curso de leitura documental, tudo era muita novidade para todo mundo, né? Exceto para a professora Maria Tereza, que tinha organizado os arquivos agrários do Peru. Ela morou um tempo no Peru e em Lima, e era sobre a discussão sobre reforma agrária, né? Então, ela teve essa experiência, do grupo era a única pessoa que tinha experiência com arquivo, então foi um aprendizado para todo mundo, né? E aí a gente chegou nessa caixa 4 e começamos a ler o processo, né? Quando a gente começa a ler o processo, tem um padre envolvido na história, e aí aquilo mexeu com a gente, né? E eu me interessei de imediato, aí eu falei com eles, eu falei assim, olha, eu posso trabalhar com esse documento? Eu posso tentar elaborar um projeto de pesquisa e tentar o mestrado com esse documento? Eles falaram, é isso que a gente quer, é que cada um aqui encontre o seu objeto de pesquisa. Então, o pontapé foi aí, né? E depois eu fui, durante o projeto, eu fiz essa disciplina isolada, isso me deu, né, o conhecimento historiográfico, ainda, claro, ainda tinha muito que avançar, mas o conhecimento historiográfico mínimo para elaborar o projeto de pesquisa, e aí eu elaborei o projeto de pesquisa e passei. E aí, em 94, eu me mudei para Belo Horizonte, né? E fiz o mestrado, demorou 2 anos e meio. Eu terminei em setembro de 1996. E estava justamente trazendo algo inédito, né? Eu tinha muita insegurança ainda, porque é isso, né? Eu não tinha a formação como historiador da graduação, né? Então, para mim também foi um desafio muito grande cursar o mestrado na UFMG, mas também foi de muito aprendizado, né? E aí eu vou publicar o primeiro artigo sobre a revolta na Afroásia, né? Em 1998, 99, quando essa revista estava sendo reeditada. Teve um ampul na UFMG, um ampul nacional. Eu não conhecia o João Reis, mas ele estava lá junto com o Flávio Gomes. Flávio Gomes também eu acho que estava um pouco ali no início da carreira, né? E aí eu falei com o João Reis, não era época de internet, né? Saía aqueles boletins impressos, né? Da Unpox. Aí, quando eu falei com o João Reis, eu falei, você que é o Marcos, eu vi o resumo da sua dissertação, manda um artigo para a gente, que a gente está reativando a revista. E é um artigo que eu gosto muito, porque ele é um resumo do capítulo, o capítulo central da dissertação, que é o capítulo que eu estava trazendo assim, algo novo de pesquisa e que era completamente desconhecido da historiografia. Agora tem a segunda pergunta que eu acho que... Não, acho que acabou tangenciando, né? Que era exatamente esse momento, né? Do que você vai para o FMG, né? Em relação a exatamente esse momento. Aí você vai fazer o seu doutorado na Federal Fluminense, né? Acho importante que você comece essa fala tratando de arquivo, né? E eu acho que daí você vai ser orientado pela professora Sheila de Castro Faria, né? Uma da referência, né? De pesquisa de história social da escravidão, né? E daí assim, você faz esse doutorado, que é o Família, Fortuna e Poder no Império do Brasil, Minas Gerais, Campanha da Princesa 1799-1850, né? E daí me parece que você faz uma transição entre os subalternos e você vai pensar aí um pouco elites, né? Nesse momento.
desse seu trabalho, né, que está publicado, uma edição muito bonita pela editora Fino Traço, né? Inclusive tem um caderno, né, com várias fotografias, né, muito interessante. Então, tratando especificamente disso, né, no capítulo 3 do seu livro, que é o Cultura Material e Modos de Vida dessa Elite, você vai mostrar algo que eu particularmente achei interessante, que você coloca que, embora essas moradias, né, ela estava lá no interior, né, da província, mas ela trazia alguns distintivos, né, de cultura, né, especialmente no mobiliário, né, no vestuário, até os rituais sociais, né, e você problematiza isso, né, que você mostra que existia, né, mesmo na região, né, pensando na distância, enfim, todas essas questões, mas que tinha uma circulação, né, então pensando nisso, quem que seria essa elite? Assim, o que você poderia falar especificamente dessa elite que você pesquisou, pensando assim nas idiosincrasias, enfim, as especificidades que você encontrou através desse projeto? Antes de responder a sua pergunta, eu só preciso voltar um pouco no tempo dessa coisa da experiência com arquivo, porque foi justamente a experiência nesse projeto de arranjo e catalogação dos processos criminais, lá nos inícios dos anos 90, né? 91, 92, quer dizer, 92, 93, 91, 92, 93. E depois eu fui fazer um mestrado a partir de um documento que eu encontro nesse projeto. Logo no segundo ano do mestrado, em 95, eu vou para o sul de Minas, né, que tinha uma unidade que era agregada à UENG, né, a Universidade do Estado. Hoje é um campus da UENG, né, tem enfrentado vários desafios por causa da política, né, atual do governador que quer privatizar tudo, né, eles estão lutando firmes lá para manter a unidade de campanha. Só que lá eu vou reproduzir um pouco do projeto que eu vivi, sabe? Sim. Porque eu montei um projeto chamado Memória Cultural do Sul de Minas. E esse projeto, era um projeto guarda-chuva, né? Porque era para mapear a documentação histórica dos séculos XVIII, XIX e XX. Tinha um projeto também da área de educação, dos antigos colégios da cidade, que era o Colégio São João, colégio masculino e o colégio feminino. Você falou das fotos no livro, quer dizer, eu vou ter uma experiência, um trabalho com acervo fotográfico. Sim. Do Paulino Araújo, que era o fotógrafo antigo da cidade. Então, são várias fotos, né, de várias temáticas. Então, e depois isso vai resultar uma coisa que não estava previsto, né? Eu acabo criando um centro de documentação, que é o Centro de Memória Cultural do Sul de Minas, que né, eu estive lá semana passada para a comemoração dos 25 anos. Tem 25 anos o centro, né? Fez 25 anos o centro. Mas por que eu estou te dizendo isso, fazendo esse caminho? Para te dizer onde eu encontro o objeto do doutorado, né, que são as elites. Quando eu trabalhei ali com a resistência escrava, com a rebeldia escrava, no mestrado, embora eu tinha consultado alguma bibliografia, sobretudo sobre a família senhorial, que os escravos matam, né, membros dessa família, eu precisava entender essas elites, né? E eu precisava também entender o Estado imperial e as elites escravistas. E eu lembro que eu usei até uma dissertação aqui da USP, da Lucila Reis Brioste, que trabalhou... É uma grande colega do meu orientador, professor Carlos Bacelar. Pois é, do Carlos Bacelar, exato. De um projeto isso, grande, na estrada do Anhanguera, né? Esse livro foi muito importante depois para a minha tese de doutorado. Então, assim, eu vi que ali no mestrado, assim, não dá para fazer tudo, né? O mestrado é pouco tempo. E quando eu fui para a campanha, aí eu organizei a documentação de campanha, né? Sim. Aquele trabalho que eu tinha feito lá em São João del Rei como bolsista, agora, e a Tereza trabalhou junto comigo lá também.
Mas aí eu estava à frente era uma equipe grande, tinha estudantes e tinha outros professores também. Mas aí, né, eu liderei esse trabalho. E aí eu coletei muitas fontes, né, também. Aí na minha tese eu vou trabalhar com quase 700 inventários, né, para depois Eu ia até te fazer essa pergunta, porque eu olhei isso nas referências, né, até te falar qual era o número de inventários, que tem uma Isso. relação Eu acho que absolutamente gigante. 645. E eram inventários para eu compor o primeiro e o segundo capítulo, né? Sim. Depois eu volto, utilizo um ou outro mais à frente nos outros capítulos. E eu também eu trabalhava com documentação paroquial, como eu tinha organizado um acervo fotográfico também, estava trazendo um acervo fotográfico. Eu lembro como se fosse hoje. Quem estava na banca de seleção era a Sheila. A Sheila falou assim, mas eu levei anos para coletar, não sei, tantos livros paroquiais e tal. Você está listando aqui um monte de coisa. Aí eu contei a história para ela. Falei assim, olha, eu venho trabalhando com essa documentação tem 5 anos. Então, assim, eu terminei o mestrado em 96, entrei em campanha em 95. Eu fui entrar no doutorado no ano 2000. Sim. Na UF. Então, assim, eu tive um tempo também grande ali de pesquisa, de coleta de fontes e de aprimoramento dessa experiência, que justamente, né, quando você vê ali o volume de fontes que eu trabalho, mas é porque eu vinha trabalhando ali há muito tempo. Então, assim, eu sentia a necessidade de entender que elite era essa, né? Porque, assim, claro, nos estudos lá da década de 80, apontava Minas como o trabalho do Slenes, né, dos Martins, como a província, o Vidal Luna e outros, o próprio Douglas Liebe, né? Aquela produção ali da década de 80 já indicava que Minas era a maior província escravista do Império. Mas, assim, aí era muito também de história demográfica, né? Que é importante, para a minha dissertação foi fundamental e para a própria tese também. Mas, assim, a minha preocupação, e aí isso eu agradeço a Sheila, né? É de entender quem é essa elite, né? De mergulhar no cotidiano dessa elite. Por isso que esse capítulo, Cultura Material do livro, que muita gente gostou, né? Porque eu fiz um exercício de entender como é que essa elite se autorrepresentava, né? Quais eram os ícones de distinção social pela materialidade. Então eu fiz isso pelas memórias, né? Eu dei uma sorte também de encontrar um canhenho, né? Um livro de memórias das caçadas. Então eu reconstituo as caçadas que a família Junqueira e outras famílias da elite ali realizava, mas era uma elite rústica, né? Ela é uma elite rural. Por exemplo, a família Junqueira não tem o que às vezes em outras famílias de elite tinha, que é mandar os filhos fazer curso de direito, né? Ou em São Paulo, ou em Olinda, né? Não era uma elite que também não editava nenhum jornal, né? O Gabriel Francisco Junqueira, que vai ser o nome mais expressivo da família, ele é um membro dessa elite ligada ao abastecimento, dessa elite escravista, dessa elite agropecuarista, né? Eles criavam gado, a família Junqueira aparece em relatórios da década de 1850 como uma das grandes criadoras de gado e que articulava com o Triângulo Mineiro, né? Tinha um ramo da família que estava no Triângulo Mineiro, tinha um ramo da família que depois vai para o sul de Minas, vai para o nordeste de São Paulo, que está lá nos trabalhos do Bacelar e da Lucila Reis Brioski, né? Eles vão, inclusive, o que foi fundamental para a discussão que eu fazia das primeiras gerações da família Junqueira, eles tinham um padrão de comportamento que eles mantiveram para gerações que migraram. Eram casamentos endogâmicos, né? Na sua maioria. E as alianças fora da parentela eram devidamente calculadas. Quer dizer, isso é um padrão
geral, né, de comportamento de famílias de elite. Mas no caso da família Junqueira tinha muito essa coisa da entropia, né? No mercado matrimonial eles se casavam muito entre si, né? Principalmente Sim. tios com sobrinhas e primos, então era super comum, porque também, né, aí é uma estratégia também de manutenção das fortunas, né, depois da morte ali de membros da família. Mas aí, quer dizer, eu tinha essa necessidade, sabe, de entender e de entender depois, isso também está na tese, né, eu tive essa preocupação de entender como é que o império, né, a regência se ocupou da revolta de Carrancas, né? Eu precisava também desse contexto político macro, né? Ao mesmo tempo Sim. que eu vou lá, faço a análise da trajetória dessas famílias, né, da cultura material, dos ícones, dos símbolos de distinção social e tal, mas também eu precisava entender como que essa elite, que tipo de espaço que ela tinha na política, né, formal, e como que o Estado imperial se ocupou em relação à revolta de Carrancas. Tanto é que o livro eu termino com uma releitura da revolta, né? Já mais robusta, já colocando a revolta nesse cenário das rebeliões escravas do período da regência. Maravilha. É interessante que você citou, né, de perceber, né, essas estratégias, né, especialmente da família Junqueira, porque no livro do, do Bacelar, que é No Caminho do Anhanguera, é uma das famílias, né, que no final do 19, né, naquele processo da região da Alta Mogiana, eles vão se tornar um dos maiores proprietários daquela região, né? Então é Exatamente. interessante estabelecer essa relação, né? Então, já até citou, né, em relação ao Centro de Memória do Sul de Minas. Então, eu gostaria de saber especificamente em relação ao Centro de Memória, na tratativa dessa documentação, assim, porque a gente sabe que é uma das maiores questões, né? O estado de conservação, até o tipo de catalogação, né? Porque muitas vezes, né, não tem um determinado padrão, né? Porque você acaba encontrando diversos tipos, né, de fontes ali, né? Então, eu gostaria de que você pudesse falar um pouco sobre o Centro de Memória, né? Porque eu acredito que seja muito importante. Ele também, né, como você já disse, dialoga com a sua trajetória pregressa, né, mestrado, doutorado, né, enfim, e com a própria universidade, né. Sim, na verdade, eu estava até comentando porque, como eu te falei, que eu estou para elaborar, estou ainda matutando, né, para elaborar o meu memorial para a defesa de titular, né? Aham. E é curioso, né? Quer dizer, depois você começa a refletir o caminho que eu fiz, né? Quer dizer, eu me torno historiador botando a mão na massa, Sim. né? Literalmente indo para o arquivo, Sim. lidando com as fontes. E claro que ali você vê os desafios que você encontra de formação, então você vai correr atrás da formação, contei com a generosidade de muita gente, né? E isso é sempre possível, porque é um projeto coletivo, ninguém Sim. faz isso sozinho, né? E quando eu vou para a campanha, em 95, já tinha uma experiência sendo implantada, que era o projeto Memória Cultural do Vale do Jequitinhonha. Porque em 88, aí teve as constituições estaduais, né? O professor Aloysio Pimenta, ele tinha um projeto que era ligado ao PSDB na época, né? Ele tinha um projeto, quando isso foi aprovado na Constituição, está na Constituição do Estado, né? De criação da Universidade do Estado de Minas Gerais, o modelo, né, era inspirado na USP e na Unicamp e na Unesp, entendeu? Só que como Minas também tem essa questão política e tinha muitas né, universidades federais, os políticos sempre fugiram, né, dessa questão de implantar a universidade de fato. Eu não vou saber precisar o ano, mas
quando eu fui para a cidade de Campanha, tinha várias faculdades particulares, que tinham as suas fundações particulares, que estavam na condição de agregada à Universidade do Estado. Era uma condição jurídica fictícia, né? Porque tinha as fundações que as mantinham, mas aí tinha uma vantagem. A gente podia apresentar projeto de pesquisa para a FAPEMIG. Sim. E aí eu levei a Tereza para lá, né? E falei assim, Tereza, olha a quantidade, porque aí eu comecei a ver o acervo da cidade, né? E também, eu acho que eu participei, eu não sei se esse congresso teve outros congressos. Eu fui num congresso, estava lá, primeiro congresso de História do Brasil Império, que estava a Marieda Linhares, o Fragoso, que tinha acabado de defender a tese dele lá, Homem de Grossa Aventura, e o Ilmar. Sim. E eu lembro que o Ilmar falou para mim, né? Eu fui assistir, eu levei o livro, né? O Tempo Saquarema, para ele autografar, e falei que eu estava em campanha. Ele falou assim, precisa de uma tese sobre campanha. Eu gravei aquilo. Isso foi em 96, 1996. Não, falei, então, já que precisa de uma tese sobre campanha, eu deixei aquilo ali guardado. Sim. E falei assim, vou me aventurar nessa tarefa, né? E aí, né, esse projeto, o projeto Memória Cultural do Sul de Minas, que depois vai dar origem a um centro de documentação, hoje ele tem outro nome, ele é em homenagem ao que criou a faculdade, né, a antiga FAF-Sion, que é o desembargador Paiva de Vilhena. Mas ele continua com esse nome, SEMEC, né, que é a sigla que a gente deu lá nos anos 2000, quando ele nasceu. Mas antes dele nascer, foi esse projeto. Sim. Como eu tive essa experiência em São João del Rei de 2 anos e trouxe a Tereza, né, comigo para tocar esse projeto, aí foi muito mais desafiador para todos nós, porque o projeto de campanha era muito mais amplo do que o de São João. Sim. Porque a gente catalogou a documentação da Cúria, que não tinha catálogo. Sim. A documentação da Cúria pega todo o sul de Minas, né? As freguesias mais antigas, a de Campanha, Baipendi e a Iroca. E essa documentação da Cúria, ela desde de que período? Ela desde 1730, 1724. Sim. Então, assim, tanto é que na minha tese, no livro, né, eu trabalho com os dados populacionais, porque não tinha censo nesse período, né, fazendo uma estimativa do crescimento da região, analisando em números absolutos o número de batizandos, entendeu? Sim. Então, assim, esse era um acervo gigante, né, da Cúria, e não estava organizado. Então, a gente catalogou, a gente produziu, acho que foi justamente no ano de inauguração do centro, o primeiro guia de fontes da história do sul de Minas, que aí pegava a documentação paroquial, né, essa documentação vasta, a documentação criminal, que eu levei um acervo para lá, foi o primeiro acervo do centro, porque o fórum ia incinerar um acervo de processos criminais, e depois, e aí é muito curioso, né, quando você começa, né, aquela sementinha nasce, né? Quando a gente inaugurou o centro, tinha eu convidei, né, as pessoas que trabalhavam em arquivo, ou centros culturais, de prefeitura, convidei para a inauguração do evento, para eles verem o trabalho que a gente tinha feito, estava fazendo, e eu lembro de um diretor do Museu Bimoreira de Lavras, que era o Ângelo. Ele falou assim, Marcos, eu estou com uma documentação aqui que eu não sei o que eu faço, que não era do museu. Era a documentação do Fórum de Lavras. Centenas, milhares de processos cíveis, processos criminais, inventários, testamentos. E esse acervo foi doado para o Centro de Memória. Então, e o acervo fotográfico também. Quando a gente mapeou, quando a gente catalogava os acervos, algumas pessoas iam doando os acervos, né, para o centro. Então, assim, foi um trabalho de muito aprendizado. É claro que a experiência que eu tive em São João e o fato de ter trazido a Tereza
e outras pessoas, né, da própria comunidade, a Raquel Rocha, que era da área de educação, trabalhou com a documentação do Colégio Sion, então, e tinha estudado no Colégio Sion, então isso tudo facilitou, né? O Almir Ferreira Lopes, que era neto do Araújo, que era o dono desse acervo fotográfico, conhecia, né? Conhece esse acervo fotográfico como ninguém. Então, quer dizer, é isso que eu estou dizendo, é um trabalho que era possível de ser feito de forma coletiva, né? Sim. Mas foi muito interessante porque hoje o centro, né, ele tem uma estrutura muito bacana, e como a universidade, eu não vou lembrar a data aqui, da estadualização de fato, né, e que os alunos também, o ensino passou a ser gratuito, né. Hoje os alunos produzem monografias, já participei de banca, tem alunos... Eu estou orientando, isso é muito importante dizer, eu tenho um orientando que está trabalhando com a história do Carrasco Fortunato, que é do acervo de Lavras, do acervo que eu levei para lá, né? Que a gente organizou lá nos anos 2000 e pouquinho. Então, assim, isso é muito bacana porque você vê os frutos desse trabalho, a importância, né, que tem esses registros, mas, assim, foi desafiador, né? Eu fiz parceria também com o Arquivo Público Mineiro, então a gente, né, corria atrás de quem já tinha experiência, né, com esse tipo de documentação. Então, assim, como te disse, né, não só eu, mas toda a equipe do SEMEC, do Projeto Memória Cultural do Centro de Minas, a gente contou com a generosidade de muita gente, né, que também comprou o projeto. Maravilha. Agora vamos falar um pouco do seu último livro, né, o Caramulos Negros, né, A Revolta dos Escravos de Carrancas, Minas Gerais, 1833, que saiu pela editora Chão, uma edição belíssima, inclusive. Nesse livro, né, daí você volta, né, como você já disse, a esse tema que estava lá, né, no seu mestrado, né, e se eu entendi bem, né, o seu livro, me parece que o que você traz, né, entre outras coisas de importante, é você demonstrar como que essa rebelião, né, desses escravizados, ela vai ser importante, mas é uma coisa que parece que se descobre a posteriori, né, a partir do momento que você vai ver, né, esses memorialistas, né, mas você entende que aquele momento, né, ali, o período das regências, ela está muito, muito ligada nessa lei nefanda de 1835, né. Então, assim, né, você já fez um pouco, né, do histórico, né, que eu acho que é meio que um fio condutor, assim, que transpassa, né, tá sempre dialogando, né, tanto com a sua experiência nos arquivos, nas suas pesquisas anteriores. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco a respeito do livro, assim, desse processo, desse projeto, né, que tem a transcrição, né, do processo, né, que é parte, né, dessa coleção, inclusive, né. Gostaria que você pudesse falar um pouco. Na verdade, eu costumo dizer que eu quero colocar um ponto final nessa história, né? Porque é como começa a minha trajetória como historiador, né? Minha trajetória acadêmica, é com a história da Revolta de Carrancas, que eu batizei de Revolta de Carrancas. E que eu quero colocar um ponto final, mas sempre aparece alguma coisa nova, algum documento novo, ou eu vou reler o documento né, também com o conhecimento que a gente acumula, né, sobre história, sobre a historiografia da escravidão, porque sabemos muito bem, né, que as fontes quando a gente as lê e interroga, né, é que a gente pode explorar e trazer novas contribuições em termos interpretativos, né? Mas para esse livro, eu sempre tive a vontade mesmo de disponibilizar
a transcrição de parte dos autos, das partes mais importantes dos autos. Na verdade, eu fiz isso lá em 96, quando eu defendi. A minha tese tem um anexo grande, que são as partes mais importantes dos autos, que eu revi agora para o livro, né? E acrescentei outras partes também que eu tive que negociar com a editora, que tem limite de páginas, né? Os documentos. Então, eu tive uma negociação com a Marta, né? Ela também foi muito generosa e sensível, e de coisas que como eu fui descobrindo na escrita, na reescrita do livro, porque eu retomei o tema, né? Sim. Na verdade, foi isso. Porque eu tenho artigos, capítulos de livro sobre a revolta, a releitura, né, que eu faço, eu encerro o último tópico da tese, tá lá. Mas assim, eu não tinha um livro, né, específico sobre a revolta de Carrancas. E eu gosto muito dessa linha editorial da ação, né? Porque ela coloca o leitor primeiro em contato com a fonte. Sim. Né? Então, eu acho que tem uma finalidade didática muito importante. Isso é ótimo, né, para professor também, trabalhar em sala de aula, no curso de História, Metodologia da História, mas para o leitor leigo mesmo, né? Ver como é que é um documento antigo, como é que é um processo do século XIX, sobretudo, né, de um tema desses, né, de uma revolta escrava. Então, isso desperta muito a curiosidade. E eu comecei a encontrar outras coisas, assim, né, que eu não eu estava atrás do Ventura Mina, ainda continuo, né? Eu acho que eu achei o Ventura Mina, está no livro, né? No inventário de 1811, com 20 anos, né? No valor de R$ 180 mil. Acredito que seja o Ventura de 33, ele estaria com 40, 42 anos de idade, então é muito crível que seja a mesma pessoa. E é da Fazenda Campo Alegre, então, entendeu? Então, tem esses detalhes, né? Porque realmente, também o nome Ventura era um nome comum. Se eu procuro, por exemplo, na lista nominativa, né, de 31 de 1831, 31, né, para Minas Gerais e para o sul de Minas, eu vou encontrar vários escravos africanos, e novos, inclusive, com esse nome, Ventura, né? Mas aí Ventura Mina, e na mesma propriedade, então você vai tendo alguns elementos, né, que confirmam. Eu coloquei uma hipótese, né, que muito provavelmente seja o mesmo Ventura. E aí, quando eu estava procurando o Ventura na documentação paroquial, pelo Family Search, pelo site do Family Search, eu encontro o batismo da Antônia. Quem é a Antônia? Antônia é a criança recém-nascida, de pouco mais de 2 meses de idade, que vai ser morta pelos escravos. Eu encontro esse assento de batismo 32 dias antes da revolta. Ela era filha da Emiliana Francisca Junqueira, filha do José Francisco, morava na Fazenda Bela Cruz, e filha do Manuel José da Costa. Sim. Quem são os padrinhos da Maria? São os pais, são os avós dela, os pais do Manuel José da Costa. E os três, né, o Manuel José da Costa, a Emiliana Junqueira e a Maria, vão ser mortos pelos escravos 32 dias depois. Né? Quando eu encontrei esse assento, eu falei, nossa, encontrei o assento deles aqui vivos, né? E qual que é o assento seguinte? É da filha do Rafael Criolo e da Ingrácia, que é batizada, acredito que foi batizada no mesmo dia, no mesmo horário. E quem são os padrinhos da filha do Rafael? São os mesmos padrinhos da Maria. Aí eu falei assim, não, agora tem que ir lá no interrogatório do Rafael, ver quem é o Rafael. Aí o Rafael é carreiro, o Rafael
E isso, o texto do pós-fácil já estava pronto, entendeu? Eu tive que entrar em contato com a Marta, fazer, olha, mas ela falou, ó, só se você... Porque eu não botava um ponto final no texto, sabe? Demorou, porque eu fui achando documentos. Ela falou assim, não, você tem que botar um ponto final, senão esse livro não sai, né? E aí eu encontrei esse documento, eu falei assim, não, esse documento vai ter que entrar, porque ele é fundamental. E aí eu fui atrás do Rafael no interrogatório, fui olhar os autos, né? Quem olhar os autos ali, o Rafael, durante a revolta, você vai ver que o parentesco ritual ali vai funcionar a favor dos senhores. O Rafael não participa da revolta, ele pega a mulher, a filha, essa provavelmente os filhos, né? Ele era casado, pega essa filha dele recém-nascida. Ele era da fazenda Campo Alegre, ele devia ser escravo do Manuel José da Costa, acredito eu. E ele foge, vai para Campo Alegre com a família, no carro de boi. Ele era carreiro. Sim. E aí tem um Penha, que eu suspeito que seja parente do Oswaldo de Andrade, depois que a gente pode falar sobre isso. Porque o lado paterno do Oswaldo de Andrade descende da família Penha, ali da região de Baipendi. O Penha, qual que é a atribuição que o Penha dá para o Rafael Crioulo? Levar os corpos da família, que foi morta pelos escravos, para enterrar em São Tomé das Letras. É essa a tarefa que ele recebe. Ele leva os corpos o que restou dos corpos, né, para ser enterrados em São Tomé das Letras. Então, assim, esse é um caso, né, de que o parentesco ritual ali, ele devia ter muita proximidade com o senhor, né, a ponto dos padrinhos da filha dele serem os mesmos padrinhos da filha do Rafael. Então, assim, são detalhes, né? Como eu conheço essa história em detalhes, alguém poderia ver aquilo ali e não fazer ligação nenhuma, né? Mas como eu conheço os personagens dessa história, é claro que é um quebra... Por isso que eu falo assim, eu quero encerrar essa história, mas não encerra porque é um quebra-cabeça que ainda falta peças, né? E que, né, agora a minha investigação é com o destino dos corpos, né, dos que foram enforcados, e essa memória das cabeças espetadas em estacas ou morões, que está presente na memória oral, né, que é um trabalho que eu pude fazer mais tarde também, né? Eu tinha que fazer todo o trabalho documental primeiro, né? O trabalho de história oral é um trabalho que eu estou fazendo tem 10 anos, comecei em 2014. E é como eu termino o livro, né? Memória e Esquecimento, 192 anos depois. Então, assim, para mim também, o que eu acho que é interessante desse livro é também tentar escrever numa linguagem mais acessível, né? Não perdendo o rigor da pesquisa acadêmica, né? Você deve ter visto, né, pelo estilo do livro, eu só cito a documentação coeva, né? A documentação de época, e construo o meu texto com excertos dos documentos. E também tento imprimir uma narrativa que contempla o leitor. Quer dizer, que o leitor consiga imaginar, né? Por exemplo, a cena dos enforcamentos, né? Eu começo com a cena das execuções, então falo um pouco do horário. Está tudo na fonte, né? Está tudo no documento. Mas eu tento criar uma narrativa que o leitor possa se colocar dentro dela, ou imaginar aquela cena, né? E também, assim, eu tive uma preocupação muito grande de lidar com a complexidade do contexto histórico, né? Porque lá na minha dissertação eu já coloquei a revolta de Carrancas no contexto das rebeliões regenciais, sabe? Esse argumento está lá, e esse argumento também de entender a leitura política possível que os escravos fizeram daquele contexto de dissensão entre as elites também está lá. Claro que no livro, né, eu explorei isso mais, né? E também naquele capítulo
que eu escrevi para a coletânea do João Reis e do Flávio Gomes, Sim. né? Revoltas Escravas, que você citou, né? Eu pego esse depoimento da Maria Joaquina do Espírito Santo e até a editora fez uma coisa muito legal, né? Ela colocou em letras, né, grandes, né? É a imagem inicial do livro, né? É o depoimento da Maria Joaquina do Espírito Santo, quando, né, tem aquela frase que ela diz, né? Que o Antônio Benguela pulava no seu terreiro, batia no peito e dizia, né? Vocês não costumavam falar nos caramurus? Conheçam os caramurus, nós somos os caramurus e vamos arrasar tudo. Claro que assim, a gente tem que fazer sempre a crítica documental, né? Sim. Pode ser uma fala que não existiu ou nem existiu dessa forma, ou que seja uma fala inventada para incriminar os caramurus, para envolver os caramurus nessa edição. Mas tem um depoimento do Antônio, o próprio do Antônio Benguela. Ele vai se intitular Antônio Caramuru. Ele não fala que ele é Antônio Benguela. Ele incorpora essa identidade, né? Então, assim, dá esse título, né? Até foi um amigo meu, o Moacir Maia, que sugeriu, né? Coloca caramurus negros, né? Nesse sentido que eles se apropriaram dessas identidades políticas em disputa, sobretudo dos caramurus, porque o estopim dessa revolta é esse boato, né? Que o Francisco Silvério, que era aliado do Gabriel Francisco Junqueira, da família Junqueira, no passado, mas naquele contexto ele tinha uma contenda, sobretudo de estrada, né, de caminhos. Havia uma disputa de caminhos, era uma elite agropastoril que dependia desse comércio de gado, porcos, né, o aguardente, o que produzia era vendido sobretudo na corte, e esse comércio, né, ele já era significativo desde o final do século XVIII, mas também aí depois da chegada da corte, né, isso ganha uma projeção muito grande e na regência também, né, se mantém pelo menos até 42, né, essas famílias do sul de Minas, né, vamos lembrar de um outro trabalho clássico aqui, que é do Alcir Lenharo, né, As Tropas da Moderação. Ele trabalhou com a documentação do Rio, depois eu vou fazer o caminho inverso, né, eu trabalho com a documentação da província, né, justamente para confirmar e para corroborar e complexificar mais assim a abordagem que ele fez, né. Então, quer dizer, essas elites, elas estão ligadas ao abastecimento interno, né, da própria província, mas também da corte, e o trabalho majoritariamente escravo, né? É um trabalho, a mão de obra escrava é essencial. Tanto é que você tem membros da família Junqueira que se envolvem nesse tráfico interprovincial, né? Os tropeiros do Rio de Janeiro. Eu tenho um caso que é o do tenente-coronel, Ai, gente, como é que é o nome dele agora? Depois eu vou lembrar. É o proprietário da fazenda João Pedro Diniz Junqueira, da fazenda... Que você coloca no... Se eu não me engano, está no livro. Você puxa uma nota, eu acho, em relação a isso. Tá no livro, tá na tese, né? Na tese que eu utilizei aquele banco de dados fabuloso que foi feito pelo Fragoso e pelo Guedes, né? Um projeto do IPE, esse banco está até disponível agora online, né? E isso é maravilhoso. Então você consegue ver quem são esses fazendeiros que atuam esporadicamente no tráfico interno de escravos, né? E no caso do João Pedro Diniz Junqueira, eu encontro ele trazendo levas de 90 escravos, 80, então dá mais de 250. Eu não sei se ele foi umas 3 vezes, que nesse banco de dados dá para perceber. E é claro, ele tinha 100 e poucos escravos na década de 30, no início da década de 30. Então, certamente, não era só para a fazenda dele, né? Ele comercializava esses escravos ali na região.
Caminhando então para o final da nossa entrevista, você já até falou, tocou um pouco nesse assunto, em relação a essa memória, né? Que me parece que é uma coisa que permeia a região, né? Eu acredito que também, tanto por parte dos escravizados, né? Pessoas que provavelmente têm uma ascendência, né? Dessas pessoas, né? Das quais você trata no livro, mas também pensando, né, nessas elites, né? Uma coisa que eu fiquei pensando muito lendo o livro é como pensar, né? Por exemplo, quando você trabalha, né, no caso de uma documentação que está numa cidade que provavelmente essas pessoas, alguns estão lá, né? E voltando, né, até como você coloca, né, que você vai demonstrar que a revolta de Carrancas, né, ela tem uma importância no seu momento, né, um momento crucial ali do Império, mas ela é uma escolha, talvez que ela não seja, né, divulgada, me parece isso, né, não era um interesse da elite, né. Então, pensando assim, nessa memória que ela passa tanto por esse episódio, né, contemporâneo da revolta, né, que não é uma divulgação, ou tem alguma ou outra nota, mas que está subentendida, mas pensando nesse período agora que você passa a trabalhar com a história oral, é, como que você tem problematizado, né, essa questão, né, dessa narrativa que se constrói, né, tanto da parte, né, a gente pensar desses descendentes, das pessoas que moram ali, pequenos proprietários, mas também dessa elite que eu imagino que tem alguém, assim, que deva morar na região, né, ou que tem... Ainda tem os descendentes da família Junqueira e em outros lugares, né? Inclusive do sul de Minas, né? Para mim, assim, foi uma surpresa muito grande, porque quando eu comecei esse trabalho, lá em 2014, a minha ideia também era uma ideia mais ampla, né, com bases na experiência de outros trabalhos, como da Ana Lugão, Rios e da Hebe Matos, né, aquele livro que elas publicam em 2000, quando elas coletam aquelas entrevistas ali, de pessoas que não viveram o tempo da escravidão, né, são descendentes de cativos e, e o que aparecia nessas entrevistas, né? Então, até as chaves temáticas, eu estava muito nessa perspectiva de ver como é que era ali naquela região, porque não só por causa da revolta, mas justamente pela importância que tem a força do passado escravista na região, né? É claro que a gente está falando, né, de mais de um século e muito dessa memória vai se perder, a migração também dessas pessoas, né? E a gente tem que considerar esse contexto. Mas o que mais me chamou e me intriga até hoje, quer dizer, é a permanência da memória que eu encontrei, né? Da memória de um possível justiçamento. E a memória que permanece também, eu acho que é o que também mais me impacta e que eu tenho tentado, né, tratar disso, problematizar melhor essa questão, é a memória da violência, da violência senhorial. O que eu chamo, no artigo que eu escrevi, né, e não é um conceito, mas porque a historiografia que trabalha com a memória do cativeiro, eu acho que eu aprendi, né, como eu trabalhei primeiro com a rebeldia escrava, né, do ponto de vista ali documental, e depois com a história das elites, que eu precisava entender o outro lado da moeda, eu também tenho feito esse jogo, né, tanto com a memória da escravidão, né? Sim. E aí o que eu encontro, a memória que eu encontro, é um reforço da memória senhorial. Então eu uso essa expressão, né? A memória senhorial. E a memória da violência em relação aos insurgentes. Essa memória das cabeças. A primeira entrevista que eu fiz com o sitiante, que ele falou, você conhece um lugar chamado Cabeça Branca? Me mostrou a coisa, a região, né, no alto, assim. Eu disse, não, nunca ouvi falar.
e fica ali na região de Cruzilha, está entre as fazendas ali, a fazenda Narciso, que era da família Junqueira, a fazenda do Favacho ainda continua na mão de descendentes, e a fazenda Traituba, que hoje não está na mão de um descendente, mas a estrutura, boa parte da estrutura antiga da fazenda do século XIX continua lá. E aí eu falei assim, mas por que desse nome Cabeça Branca, né? Sim. Aí ele falou assim, olha, alguns dizem que é por causa de umas paineiras que tem no alto e quando floresce Uhum. fica de longe parecendo cabeças. Mas tem outra história, tem outra, né, história em relação ao nome do lugar. Aí ele vai dizer, aconteceu uma revolta escrava há muito tempo, né? Aí não sendo, né, coisa da memória, você não sabe precisar, né? Uhum. E que os escravos foram mortos, houve uma matança e as cabeças dos escravos, os escravos foram degolados e as cabeças fincadas em estacas, aí fala mourões, estacas, né? Mudam um pouco os Uhum. termos, e que essas cabeças ficaram ali com o tempo, né, falar a cabeça dos negros e tal, que ficaram ali expostas e com o tempo, né, ficaram os crânios esbranquiçados e que ninguém mexia naquilo, que as pessoas tinham medo, né? E aí eu comecei a encontrar essas narrativas em outras entrevistas. Uhum. Teve uma revolta aqui, até que eu cheguei eu estava te falando da generosidade também em relação Sim. a esse trabalho, né? Eu troquei muitas informações com o Dr. José Américo Junqueira Matos, que é de Ribeirão Preto. Ele escreveu um livro, né, Uhum. sobre a família Junqueira. É um livro de genealogia, que vai ver até os Junqueiras atuais e que tem uns nomes. Aquilo ajuda muita gente a encontrar as pessoas, né? Sim. É um trabalho que ele levou também décadas para fazer. Mas tinha também os documentos, né? Ele tinha uma pesquisadora também que pesquisou muito para ele. Ele reproduz documentos, então é um trabalho também para a gente de pesquisa de fonte fantástico. Embora, né, a gente tenha ali a discussão, a interpretação da revolta em uma perspectiva bastante distinta, Sim. mas né, entendo, ali é o ponto de vista familiar, né? A minha Uhum. preocupação é entender essa história numa perspectiva mais ampla. Ele me cedeu umas cartas, né? Me cedeu assim, não. Ele me emprestou para fotografar umas cartas de uma genealogista que é trineta Uhum. do José Francisco, né? Que foi morto pelos escravos no dia 13 de maio de 1833. E ela teve o contato com um documento sobre a revolta. E quem cita isso em nota de rodapé, e eu fui ver isso quando eu estava escrevendo o livro. Não, Uhum. quando eu estava escrevendo o artigo Sim. a partir do poema do Oswald de Andrade, em 2021, em plena Uhum. pandemia. E eu entrei em contato com o filho dela, da Lucila Reis Briosco. Uhum. Ela cita numa nota de rodapé esse documento, Uhum. esse documento essa genealogista tinha passado para ela. Eu entrei em contato com ela e ela me mandou uma cópia né? Eu gostaria Uhum. de registrar aqui Que bom. o agradecimento, né? Ela sempre foi muito generosa, a gente sempre falou, nunca a conheci pessoalmente, Uhum. né? Ela me mandou uma cópia da dissertação dela quando eu estava fazendo a minha pesquisa. Então, assim, gostaria de registrar aqui um agradecimento especial pela generosidade dela. Então, na escrita do artigo, né, de 2021, o filho dela me mandou esse documento Uhum. que essa genealogista, que eu acredito que aí ela alia a memória à história, né? Sim. Ela vai dizer textualmente que 5 escravos tiveram as cabeças cortadas e fincadas em estacas, cada uma em uma fazenda. Uhum. Inclusive, uma teria ido para o sul de Minas, para a Fazenda Chapadão. Que Sim. fazenda é essa? Essa Fazenda Chapadão, ela aparece
na relação dos bens do José Francisco no inventário de 33, de 1833. Porque, como a família foi toda morta pelos escravos, tiveram que fazer o inventário, né, dos bens ali da fazenda Bela Cruz. E aparece a fazenda Chapadão. E essa fazenda Chapadão, parte dela era do José Francisco. E quem morava na fazenda Chapadão? É um tio bisavô do Oswaldo de Andrade, o Tomé José de Andrade, que tinha desposado 2 filhas do José Francisco. Uma que morreu jovem no parto e ele desposou a segunda. Claro que nenhuma delas, quer dizer, ele se mudou, casou com essas filhas bem antes da revolta de 33, né? E aí, essa genealogista vai dizer que uma dessas cabeças vai para Caldas, vai para a fazenda Chapadão. Então, assim, é isso assim que, para mim, é mais impactante você ter essa memória, você ter esses registros em carta da genealogista, você ter a memória na região, em pleno século XXI, dessa história das cabeças. E é uma memória, posso dizer que é uma memória coletiva, porque ela é repetida por distintos segmentos sociais. Sim. Né? Você tem um descendente de família negra, que trabalhou, que a família toda foi criada ali na região, ali na região de Sobradinho, perto de São Tomé. Você tem sitiante, descendente de italiano, que repete a história. Eu entrevistei um fazendeiro, que é de uma outra família, que não é da família Junqueira, que é de uma propriedade da Fazenda Sobradinho, que é próxima à Fazenda Jardim, porque é na Fazenda Jardim, é nessa terceira fazenda, que há um único combate, né, um confronto do Ventura Mina e os outros escravos, onde ele é ferido. E aí também está no livro. Eu encontrei um documento, né, recente também, para a escrita desse livro. Eu encontro um documento que vai relatar o dia e a hora e quem matou Ventura Mina, né, que é o capitão do mato, José Pires, que o mata por volta das 16 horas do dia 15, ou seja, 2 dias depois. Nos autos, eu sei que ele foi morto e foi ferido nesse confronto à noite, né? Quando eles chegaram à noite na Fazenda Jardim, o João Cândido da Costa, que era o proprietário, né? Ele armou 2 escravos de confiança, isso é muito importante dizer, né? Porque o caso do Rafael Criolo, né, que eu já citei anteriormente, você tem o caso desses 2 escravos, que não tem o nome, mas o João Cândido da Costa vai usar esses escravos para combater os insurgentes, e é nesse momento que é morto Ventura Mina e mais 4 escravos. Então, assim, o saldo da revolta, do número de mortos durante a revolta, você tem 9 membros da família Junqueira, um agregado da Fazenda Jardim, que Ventura Mina encontrou ele pelo caminho quando ia para o Jardim, aí eles o mataram, e 2 pessoas de cor, que eu acredito, como está nos autos, né, 2 pessoas de cor, que eu acredito que sejam escravos de confiança e eu acredito que deva ser da Fazenda Bela Cruz, né? Mas não aparece o nome dessas pessoas. E então aí você tem, 5 escravos, 2 pessoas de cor, um agregado, 8 e 9 membros da família Junqueira. Só que do lado dos escravos depois vai ter a condenação exemplar, a maior condenação coletiva à pena de morte, e que dá origem, né, à lei de 10 de junho, ao debate, pelo menos ao debate. Sim. Não estou desconsiderando a importância, né, da Revolta dos Malês, de forma alguma, mas ela dá origem a um projeto de lei, né, que depois tem algumas modificações e que tem a ver com a intensificação da rebeldia escrava em outras províncias do Império, até mesmo, né, as tentativas de levante na província de São Paulo e em outros lugares. Isso tudo, né, contribui para a aprovação da lei, mas é uma coisa que eu chamo a atenção. A memória da Revolta de Carrancas
ela tá na lei, ela está no projeto e está na lei, porque o projeto era o projeto número 4 de 10 de junho de 83. E a lei que é aprovada 2 anos depois é a lei número 4 de 10 de junho de 1835. Sim. Né? Então, mas assim, voltando, né, lá à questão da memória, que eu acho que é isso que eu estou trabalhando, é, 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 é que eu estou tentando entender, né, o que fica, o que permanece em relação à revolta é a memória da violência, né? E é a memória de um possível justiçamento. É claro que a gente tem que tomar todo cuidado, né? Memória e história, nós historiadores sabemos, né, do rigor que rigor que a gente tem tanto com as fontes, né, as fontes manuscritas, claro que as fontes manuscritas ou impressas, elas também comportam invenção, né? Por isso que a gente interroga com base na própria historiografia, o contexto histórico, e a gente tem que fazer o mesmo com as memórias, né, com os relatos de memória. Mas o que mais me impacta é essa memória existir ainda até hoje na região. Eu não encontro, né, eu não sei se está no livro, mas no artigo eu comento, eu não encontro o registro de óbito desses escravos que foram mortos no confronto. Os registros de óbito da família senhorial, inclusive está no livro, né? Está no livro de Carrancas. Eles foram sepultados 2 dias depois, né? O que restou dos corpos na matriz de São Tomé das Letras, que era ali um distrito mais importante ali da família Junqueira. Mas eu ainda estou, né? Como eu te falei, tem essa coisa ainda de aparecer documentos, Sim. né? Então, assim, eu ainda estou tentando ver se eu acho o registro desses que foram mortos no confronto, né? Dos escravos do Ventura Mina, o Matias, o Antônio Cigano, o Firmino, quer dizer, esses que foram mortos aí no confronto. Muito obrigado, professor. Então, caminhando para o final, eu gostaria que você, pensando aí nessa relação, né, de algum tempo com os alunos, né, de graduação, que você pudesse dar, que conselhos você daria, assim, para os jovens pesquisadores, quem acabou de entrar no curso de História, né? Acho que assistindo essa entrevista, né, já tem algumas pistas, mas que você pudesse dizer algo nesse sentido, né? Que conselhos você daria pensando, né, na sua trajetória, ou enfim, ou outras escolhas, assim, que você imagina que possa ajudá-los? Eu acho que assim, falando um pouco da minha experiência, né? Eu acho que todo historiador tem um fetiche do documento, né? Aquele que não diz que não tem um fetiche de entrar num arquivo, né? Pegar um documento, uma história inédita, ou até mesmo né, um documento que já tenha sido trabalhado, eu acho que tem. Eu, pelo menos, fui fascinado por isso, né? Quer dizer, eu entrei num projeto de pesquisa que eu não tinha noção do que eu ia encontrar ali, né? Então, acho que para os alunos, hoje em dia você tem muito, você perde um pouco esse encanto do arquivo, né? Porque os alunos também só querem trabalhar com a documentação digital, o que está no computador, né? Mas assim, que seja com documentação digital, né? Eu acho que é entrar num projeto de pesquisa, de iniciação científica, né? Eu só pude fazer isso depois de formado, mas assim, num curso de história, né, sempre tem professores que desenvolvem projetos de pesquisa. Então, assim, o conselho que eu dou é botar a mão na massa, entendeu? Vá para os arquivos, né, e desencave essas histórias, né? Seja nos porões do judiciário, seja nos porões das igrejas, né, da documentação paroquial. Então, assim, vá para os arquivos, né? Vá para a biblioteca. Eu acho que, assim,
tem muita coisa na internet, né? Tem muita coisa digitalizada, mas a maioria não está, entendeu? Sim. Então, eu acho que é ser fisgado mesmo por esse contato com a documentação, sabe? Como eu fui, né? Se pudesse dar um conselho, o caminho é por aí. Nesse sentido, né? Isso. Então, professor, muito obrigado por essa entrevista, esse papo. Acho que foi muito bacana, né? Acho que a gente pôde, né, trabalhar e pensar várias questões a partir disso, né? Se você puder, fique à vontade para o agradecimento. Não, é isso. Eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade, né? A gente veio conversando sobre a possibilidade dessa entrevista. Eu, assim, me sinto muito, né? Primeiro te agradecer por esse espaço e é um pouco a minha trajetória é essa, né? É tornar essa história cada vez mais conhecida, né? Ou as pesquisas que a gente desenvolve fora do muro da academia, né? Sim. Então, claro que aqui é um canal de história, né, voltado para o curso de história da USP, mas eu tenho visto o canal no Instagram, né, então vocês também têm essa perspectiva de história pública, né, que eu acho que é um caminho que nós historiadores, né, nós pesquisadores, você também pesquisador e professores, né, que a gente tem que desenvolver cada vez mais, né, até porque a gente encontra, né, um contexto aí de disputas de narrativas, de desqualificação e de perseguição aos professores de história, né? Então, acho que iniciativas desse sentido, né, como o videocast desenvolvido por vocês, só contribui, né? Então, eu fico muito feliz de ter sido convidado e de poder participar desse videocast. Muito obrigado. Então, chegamos ao fim do nosso episódio. Então, quero agradecer imensamente ao professor Marcos Andrade pela conversa que tivemos hoje. Muito obrigado, professor. Agradeço também à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas por ceder esse espaço para a realização do nosso videocast. Aos professores, né, que estão na coordenação, o professor Daniel Gomes de Carvalho, o Gustavo Veloso, e aos meus colegas, especialmente o João Vitor e toda a equipe que faz esse videocast acontecer. Até a próxima.